Beleza. Pessoal, é o seguinte, vamos partir, Zé, para o terceiro bloco, o papo. Vamos que estamos Nós vamos atrasados já. falar. Cadê o pessoal aí? Então, pessoal, posiciona o Félix Garcia Lopes Júnior, tá aí. Ele é cientista social, pesquisador da Diretoria de Estudos sobre o Estado, as Instituições e a Democracia no IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão do Ministério do Planejamento, do governo federal. Tem mestrado e doutorado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ô Félix, boa noite, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Boa noite, Kenny, boa noite, Toledo, boa noite à sua audiência. É um prazer estar aqui. Obrigado, Félix, por estar aqui. Ô Félix, nós vamos falar com você sobre reforma administrativa. O Arthur Lira, que conseguiu aí, junto com o Fernando Haddad, aprovar a primeira parte da reforma tributária. Eles querem fazer uma segunda fase lá, né? Mas aprovou a primeira na Câmara dos Deputados, está lá no Senado, está dizendo o seguinte: a próxima será a reforma administrativa. A gente sabe também que é um tema exaustivamente debatido no Congresso Nacional, é difícil, tem muitos lobbies importantes do funcionalismo, sobretudo para manter os privilégios de algumas carreiras, como magistratura, Ministério Público. A gente queria conversar com você, e a pergunta que você vai ter que nos ajudar a responder para fazer a síntese sem malandragem, sem abreviações como eu usei, é se a reforma administrativa do Lira vai ter efeitos sobre supersalários e esses penduricalhos do funcionalismo, né, que acabam elevando o salário real. Enfim, primeiro, se você acha que é viável uma reforma administrativa, a gente duvidava que ia rolar uma tributária, acabou rolando, e se rolar essa reforma, se será possível que haja efeito sobre os supersalários e os penduricários, Félix. Bom, essa pergunta é muito difícil de ser respondida porque o cenário atual ele é muito contingente à dinâmica das coalizões que ainda estão sendo desenhadas, né? O governo ainda, enfim, está tentando construir maioria, esse é um aspecto que ainda está indefinido, e um segundo aspecto que eu acho muito importante é que Lira, na verdade, ele vocaliza uma estrutura de reforma, um modelo de reforma que é muito diferente daquilo que seria uma reforma encampada e desejável pelo governo, o governo do PT, né? Então, não é à toa que a PEC 32 lá, que foi retirada de pauta, derrubada ainda no governo Bolsonaro, foi inicialmente e imediatamente rechaçada pelo governo Lula. Então, a gente tem que tentar pensar o que seria essa coisa, porque você tem alguém que fala de um propósito de reforma que é diametral, está na diametral oposta do que um governo petista desejaria para o funcionalismo público, em particular para o funcionalismo público federal. Por outro Félix lado, começou bem já, Kennedy, porque ele já fez a É, diferenciação para mim que é fundamental, que é o seguinte: reforma pode significar qualquer coisa, né? Você isso. pode Qual pintar a reforma? casa de laranja, de vermelho ou destruir as paredes, né? Então, eu acho que a pergunta é qual reforma será que exato. vem aí pela frente, né? Exatamente esse eu acho que é um ponto importante e quer dizer, e igualmente relevante é o fato de que é muito comum, enfim, na, na- na experiência recente que a gente teve, você ter é, variações muito amplas no espectro da cara da reforma, né? Então, certamente, se for uma reforma nos moldes da 32, ela não vai ter apoio nenhum do governo, não digo do governo federal, né? Pelo menos do partido do presidente, mas é possível que se proponha uma reforma, que precisa uma reforma, e eu diria que essa mudança visando criar uma estrutura que seja mais eficaz para limitar burlas no teto da remuneração, ela tem tudo para ser encampada, aí sim, pelo governo petista, né, que tem aí nessa vibe redistributiva, né, de conter, ou pelo menos tributar grandes riquezas, ou sugerindo que isso vai ser proposto, né? Então, a limitação de altos salários no funcionalismo, super salários, né, embora isso seja uma fatia pequena no universo, estaria alinhado. Aí eu já acho o contrário, que tal, é mais fácil Lira não encampar essa proposta e o governo encampar do que o contrário, né? Mas Sim. isso aí varia muito em função de como é que vai ser o Então, contexto, inclusive a própria imprensa, né? Como é que isso vai estar sendo sim. desenhado e inserido no âmbito do debate público. Então, explica para a gente quais são, você acha que as grandes diferenças entre o que seria uma reforma administrativa do Lira e uma reforma administrativa do Lula? Essa é uma boa pergunta, assim. Uma reforma administrativa do Lula não está muito claro ainda, mas uma reforma administrativa do Lira, ela basicamente tenta fazer
ou implementar um conjunto de reformas baseado num conjunto de imagens que tem sobre o funcionamento do funcionalismo público. Então, a reforma do Lira possivelmente ia voltar a bater na tecla da questão da estabilidade do funcionalismo público, que foi uma questão central lá pelo menos dos novos servidores a entrar, foi uma questão central na PEC 32, e isso está ancorado numa imagem, enfim, de que o serviço público é mal avaliado, você não tem avaliações que, de fato, consigam aferir em que medida o servidor teve bom desempenho e tudo mais, e, por outro lado, isso é inteiramente refratário, o governo petista simplesmente rechaça inteiramente esse tipo de análise, porque, em grande medida, isso retira o que é a espinha dorsal do Estado moderno, contemporâneo, né? Que é a ideia E a gente da viu na independência da pandemia, burocracia. só um parênteses Exato, aqui, a gente viu na pandemia a importância da estabilidade, funcionários que resistiram ao que o Bolsonaro e o Pazuello estavam fazendo lá no Ministério da Saúde, inclusive com questão da vacina, como ficou famoso lá na CPI da pandemia. Mas é um ponto importante mesmo. O Lira vai querer ter uma visão mais de agrado ao mercado, de fim, ou de Ou seja, restrição acabar com a da estabilidade do estabilidade. funcionalismo. O Lira está muito bem com o Haddad também, né? Eu quero ver como é que eles vão se equilibrar nesse texto aí, né? Se consegue ter o mesmo Exato. equilíbrio que tiver. Então tem essas variáveis, mas é importante o Félix está falando. E continua, Félix, por gentileza. Não, eu só acho que é isso. É mais possível que, assim, é mais fácil que o Lira ou o Centrão varie, assim, no seu discurso, nas suas posições, de forma a se alinhar mais com posições do governo, e nesse sentido vão se afastar mais da PEC 32. Isso a depender, digamos, das negociações que estão em curso aí na divisão das fatias de poder no Executivo Federal, né? Nesse sentido, a coisa poderia avançar com essa dinâmica, né? O Centrão caminhar mais para propostas petistas, é mais provável que o petismo se aproximar do que foi alguma coisa próxima à PEC 32. A PEC 32 tinha coisas que são... Eu acho que um dos aspectos que foram muito nefastos, que eu espero que não se reproduzam, o fato que ela foi, assim, pifiamente justificada, assim, os estudos que fundamentaram, eles basicamente não existiam, né? E o que foi produzido assim às vésperas, né, sobretudo a partir de demandas da imprensa, e era baseado em imagens completamente irreais do que é o funcionalismo no Brasil, que não é o funcionalismo federal. Ela tinha um âmbito nacional, mas pensava o funcionalismo federal, e isso é um erro muito importante, porque você quer propor transformações e soluções para o serviço público olhando para uma população que não tem o perfil que você imagina que tem. Então, o funcionalismo federal hoje no Brasil é municipal e estadual também, onde está 95% dos servidores. Mas, frequentemente, a gente pensa em reformar o serviço público no Brasil olhando padrões federais, que são muito diferentes. Salário talvez seja um dos principais indicadores da diferença entre o funcionalismo federal e os demais, né? E Então, aí, para pensar num tópico, o nosso cargo se propunha, como forma de aumentar a eficiência técnica, dar maior espaço para nomeações técnicas nos municípios, e isso retirava o mínimo que você já tinha, assim, de amarração para preencher funções de confiança com membros das carreiras. Você imagina no município, lá nos 6 mil municípios, você acreditar que a técnica vai prevalecer e retirar as amarrações para você tentar ocupar posições com cargos né, supostamente técnicos, e retirar os membros de carreira. Ia ser assim, um retrocesso de décadas digamos, na ampliação da patronagem do clientelismo por meio de cargos, né? Isso estava lá na proposta. E certamente isso talvez possa fazer algum sentido você pensar na administração federal nesses termos, embora eu discorde disso, mas no âmbito do município ia ser agora, uma apropriação voraz da política sobre a burocracia, né? então, se já entendemos por onde o Arthur Lira e o Arenão vão querer entrar. Tá claro para mim agora que qualquer estratégia, né? Porque vai facilitar a vida deles, é óbvio. Vai poder mexer muito mais em muito mais cargos do que eles têm poder hoje. Agora, precisa de uma reforma administrativa? Se sim, o que precisa ser reformado? Então, esse é um tema, enfim, muito complexo, assim, mas que é preciso uma reforma administrativa, eu acho que sim, eu acho que é muito possível que o governo pense e proponha uma reforma, mas não nessas dimensões que eu acabei de mencionar. Agora, existem aspectos que eu acho que são muito importantes, né? Aspectos relacionados à própria... Um tema sempre muito batido, né, é que você não tem uma estrutura né, de progressão, de organização de carreiras que seja muito
muito eficaz e que, de fato, cumpra aquilo que promete, que você tenha progressão com base no que você entrega como servidor, né? Então, acho que tem um espaço muito importante de criar um sistema de avaliação do desempenho dos servidores, que seja muito mais, que é o mesmo que você retire primeiro a estrutura do coleguismo, que hoje é muito dominante no serviço público, mas possa e, ao mesmo tempo, permita que, ou evite, né, que você crie a apropriação, ou digamos, ascendência da política sobre a burocracia, fazendo, por exemplo, que você, sob a desculpa de que você precisa incentivar o desempenho, você retira a estabilidade do servidor, o que vai produzir potenciais levas de politização da burocracia de carreira, que hoje é essencial, assim, e massivamente o perfil do funcionalismo no Brasil, né? Então, por meio do Ô concurso Zé público. Então, e Félix, os analyzers aqui, a audiência tá. O Lira não está muito popular aqui na audiência, não. Silvia Bruno, Lira e interesse público? Esse link nunca vai acontecer. Mudança administrativa orquestrada por um sujeito desses só atende ao interesse dele e da sua turma. Maísa de Assis, a proposta do Lira é acabar com os concursos? Era só o que faltava. Ana Paula Campos, se tiver luta dos servidores, o Lira não conseguirá passar essa reforma. Fabiana Carvalho, o Lira delira. Ele acha que é o primeiro-ministro do Brasil. O Lira e o interesse do povo são coisas antagônicas. Isael Ramos Pires, infelizmente o Lira nesse momento é fundamental para o governo. Não tem jeito. E a Regina Coelho Moreira Camargo, reforma administrativa de Lira é demanda do mercado financeiro. Olha, a audiência está interessada no tema. A minha pergunta, então, pelo que eu entendi até agora, Félix, de um lado você vai ter, possivelmente, né? A gente não sabe ainda, porque estamos só trabalhando aqui dentro das possibilidades. Fim da estabilidade proposto pelo Arenão do Lira e algum sistema de avaliação para melhorar o desempenho do serviço público proposto eventualmente pelo governo. E aquilo que é o tema, até inclusive da nossa pergunta, e é o que sempre desperta ódio na população quando se refere ao serviço público, que são os supersalários, que, como você já disse, atingem uma parcela muito pequena e pouquíssimas carreiras públicas, né? Mas que é o que fica no imaginário popular, né? Você pensa, é o famoso Barnabé, né? Que eu posso falar isso porque eu sou filho de pai e mãe, funcionários públicos, professores da rede estadual. Então, essa é a imagem. A gente sabe que é uma imagem super crítica. O que pode ser feito até para melhorar essa imagem e para coibir esses super salários, esses penduricalhos? Bom, enfim, acho que você tem toda a razão, assim, no fim das contas, talvez o efeito mais nefasto, para além do dramático uso pouco eficiente de recurso público pagando super salário para servidor, seja aí o quão relevante é essa imagem para você, a população, né, que naturalmente tende a tomar parte pelo todo e você martela a discussão do super salário e se imagina que o servidor, ele, né, por ser servidor, ele tem um super salário. Isso é uma fração bem, bem diminuta. Eu acho que, assim, o ponto importante é que houve avanços importantes, e boa parte da discussão do supersalário se deve a, por exemplo, são as políticas de transparência, né, e onde ele está concentrado, que é no judiciário, na magistratura em particular. Isso só se tornou mais recorrente porque houve um movimento para dar maior transparência, organizar dados, né, públicos também, se fossem inteligíveis, né, pelo público interessado, pela imprensa, pelos pesquisadores. Então, esse movimento foi muito importante, ainda é preciso dar um passo muito, muito relevante, sobretudo no nível dos estados e dos municípios, em termos de transparência, disponibilização de dados, né, de forma compreensível. Agora, uma mudança que é possível, porque o teto, a burla ao teto, né, ou, digamos, super salários, basicamente é uma combinação. Você tem uma regra que ela dificilmente não é seguida, né, que é um limite para a remuneração do servidor público no Brasil. Em grande medida, toda a reação ao que ocorreu no governo de Goiás é um pouco se exagerou um pouco na burla, né, simplesmente transformando todo salário acima do teto em verba indenizatória por definição, mas é você combinar uma coisa que chama essa coisa de verbas indenizatórias, gratificações, prêmios, abonos, esses auxílios, auxílio moradia, que é muito popular, né, no judiciário, inclusive, auxílio, né, paletó, que se tornou icônico em um certo período,
você utiliza isso como uma forma de complementar salários. Então, acho que é importante se aprovar uma legislação que pode ser muito simples, e que defina de forma clara o que entra como potencialmente alguma coisa indenizatória e limite essas estratégias que a gente verifica frequentemente como estratégia de burla do salário. Porque, por um lado, você tem o teto e há situações em que você vai estourar o teto, ultrapassar o teto, são situações justificáveis, mas na maioria delas é uma legislação aprovada. E, aliás, essa legislação chegou a ser cogitada no âmbito da reforma administrativa, lá, a PEC 32, mas rapidamente saiu de pauta, que apenas regule isso, né? Então, se a boa fé não é suficiente para regular e a moralidade pública, você tem que criar instrumentos legais que sejam mais precisos. Eu acho, E então, o que teto é aprovar alto, né, ô Félix? Vamos lembrar para a audiência, o teto é o isso. salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Está hoje em 32.293,32 centavos. É um excelente salário para o padrão brasileiro. A gente vira e mexe, vê procurador reclamando, eu ganho só 32 mil, ganho só 30 mil. E aí furam o teto, inventando esses penduricalhos, essas verbas indenizatórias. Ou seja, tem um problema concentrado ali na magistratura e no Ministério Público que precisaria ser enfrentado. E o pessoal que andou apanhando muito da Lava Jato, lá no Congresso, tem um pouco de sede de acertar essa conta. Não, eu concordo. O salário na verdade, esse valor que você apresentou deve ser o valor líquido, né? Porque O o bruto é mais valor, alto. o bruto é. Isso aliás, essa é uma distinção importante, né? Porque nem sempre, assim, líquido e bruto são no setor privado, em particular no setor público, sim, né? Essa diferenciação não se faz, mas você tem aí, tira em torno de 20% da remuneração, pouco mais que Sim. isso. Então, isso faz alguma diferença, mas é um salário alto, não tem dúvida disso. Ele varia um pouco entre os níveis federativos, né? Pouco menor nos estados e nos municípios, mas é um valor alto e não tem Sim. dúvida que seria aliás, uma grande passo de reforma administrativa você simplesmente criar um instrumento para limitar a burla ao teto. Isso, por si, já seria um grande progresso e um grande avanço na organização da força de trabalho no setor público no Brasil. Voltando a lembrar, aparentemente, alguns estudos, né, investiram nisso recentemente. Isso aparentemente está muito concentrado no judiciário, né? Em particular algumas carreiras da magistratura. Então você tem lá, sei lá, o professor Wellington Nunes e da Federal do Paraná e Zé Teles lá da USP, eles mostraram que 8 das 10 carreiras que têm o salário mais alto, aí pegando padrão salarial, são do judiciário, né? E estão concentradas lá no nível federal. Então, não há dúvida que o problema está concentrado no judiciário, que de fato tem um poder digamos, poder de barganha, uma capacidade, né, de defender os seus interesses, que é muito importante se ver claramente no descolamento salarial, por exemplo, que eles tiveram desde meados da década de 90 no Brasil. Simplesmente o judiciário decolou em relação ao legislativo e ao executivo. Então, essa seria uma medida importante e relativamente simples, né? Aí você precisa de mobilização política interna também no Congresso para aprovar uma legislação simples que um pouco regule, né? A coisa do teto, o artigo 37, lá, o inciso 11, precisa de uma legislação específica. Quer dizer, aí é vontade política, porque pelo que você descreveu, não é nem complicado você Sim, estabelecer esse limite, desde que sejam precisos os termos e abarquem toda a imaginação dos sim. administradores, principalmente do judiciário, né, para burlar. Agora, como é que é o quadro hoje da distribuição de salários dentro do funcionalismo? O grau de desigualdade, o índice de Gini, digamos assim, do funcionalismo é mais alto que da sociedade ou é igual, está abaixo? Não, esse é um ponto bem interessante, assim, porque recentemente até lá no IPE a gente fez alguns estudos justamente fazendo isso. Se os poderes, né, e os níveis Uhum. federativos fossem um país, assim, como é que seria o Gini dele? De fato, a gente tem a mensagem geral, assim, a estrutura de salários no funcionalismo do Brasil é tão desigual quanto no setor privado e quanto é a sociedade brasileira. Então, o setor público, por mais que você possa ter concurso público, regras que tentam fazer valer meritocracia, ele reproduz desigualdades do mercado de trabalho no setor privado. E uma dessas desigualdades, num país desigual como o nosso, é a quantidade digamos, a distância entre o topo e a base da remuneração, quando você olha o universo dos 11 milhões de funcionários públicos no Brasil, né? Então, você tem um cenário que é sempre três pontos para condensar um pouco, o nosso tempo é curto, né?
Sempre o nível federal paga mais que o estadual, que paga mais que o municipal, e o judiciário paga bem mais na média que legislativo, que paga mais que judiciário, né? Então, você tem essa diferença E o fundamental. executivo. E o executivo, O judiciário, legislativo e o executivo em judiciário, terceiro, sim. sendo que o judiciário, a partir dos anos 90, assim, a curva continuou subindo, em algum momento estabilizou no executivo e no legislativo, o judiciário continuou a ter remunerações cada vez mais discrepantes, né, dos demais poderes. Esse é um ponto importante aí, e razão pela qual o judiciário que está, digamos, mais diretamente conectado com o super salário. E aí você tem, quando você olha o Gini, aspectos bem importantes. O salário de entrada no judiciário, sempre o pessoal do judiciário fica um pouco chateado, porque eles dizem o seguinte: a concentração dos altíssimos salários está na magistratura, não no judiciário. Mas ainda assim, os vínculos no judiciário, o primeiro desses, os 10% mais pobres do judiciário, eles são mais ricos que os 90% do funcionalismo no município, por exemplo, né? Eles têm um salário mais Nossa, alto. os Enfim, 10% mais mal remunerados do judiciário ganham mais do que 90% dos funcionários municipais. isso, exatamente isso. Esses dados, você pegar, dividir em 10 pedaços da população, lá no IPE a Uhum. gente tem uma plataforma que tem esses DCIs tabulado por os últimos 20 anos, né? Separado por níveis e por poderes, justamente mostrando essas informações. Então, o judiciário, e o judiciário federal é o campeão nesse caso, né? Depois o judiciário estadual, tem uma remuneração alta, só que um ponto curioso, e esse é um ponto importante a ser considerado, já quem está falando muito do judiciário aqui, é que é possível que essa início, né, a base com salários mais altos no judiciário, e certamente o topo é mais alto no judiciário, se deva ao fato que o judiciário dispensou mais rapidamente servidores de carreiras com salários mais baixos e com escolaridade menor. Então, se você tem um processo de terceirização no serviço público que ganhou corpo nos últimos anos, e você simplesmente passou a contratar de empresas, serviços terceirizados de empresas, os salários mais baixos, você então concentrou nos dados oficiais, que esse é um ponto importante. Nosso dado é, sobretudo, da RAS, que é um registro administrativo do Ministério do Trabalho, mas você está pegando somente quem está na carreira judiciária, os salários mais baixos saíram porque estão vinculados a empresas do setor privado que prestam serviço para o judiciário. E Se qual for é esse esse o salário de caso, entrada do então, pois judiciário? aí vamos lá. Se você pegar o primeiro decil do judiciário, se eu me lembro bem do dado, ele tem que ser corrigido para 2023, mas estava lá em 2019, em torno de 7 a 8 mil reais, os 10% mais pobres, né? E os 10%, até 90%, o salário de corte era em torno de 24, 27 mil reais. Aí você tinha os 10% mais ricos, que é o último decil lá, né? Enfim, mas no fim das contas, aí o que eu quero dizer é que a gente está pensando no Gini, né? O que é o Gini, né, que o Toledo mencionou, é uma métrica que você diz assim: se fosse todo mundo recebesse o mesmo salário, o Gini seria zero. Isso, e se uma pessoa recebesse todo o salário de uma sociedade, o Gini seria 1, né? Então, quanto mais alto o Gini, mais desigual. O judiciário, comparado com o poder executivo federal, por exemplo, o judiciário federal com o executivo federal, o legislativo federal, ele não tem um Gini maior, e não aumentou o Gini. Mas é possível que seja isso, porque o Gini ele não mostra, na verdade, o que está ocorrendo é que o judiciário elevou os salários da base, talvez de uma forma mais intensa que os demais poderes, então a distribuição da remuneração ela Sim. não se tornou mais desigual. Não quer dizer, então, que a desigualdade na distribuição dos salários no judiciário não diz nada sobre quão maior é o salário no âmbito do judiciário, e aí eu enfatizo as carreiras da magistratura, e o Ministério Público também está, embora não seja parte do judiciário, né, é parte disso. Quando você olha remunerações mais altas, o Ministério Público está sempre lá, tribunais regionais de trabalho estão Isso. sempre figurando lá com as barrinhas mais altas, né? Ó, o Quer dizer, pessoal você adorando o entendi? assunto. Fala, Zé. Kennedy, não, só para quer dizer, só para ver se eu entendi, quer dizer, o judiciário já não tem mais, digamos assim, servidores da limpeza. Não, isso é Eles uma hipótese, tá? tá, Eu acho que isso talvez explique por que eu estou tentando entender por que o judiciário tem um salário tão mais alto, inclusive na base. entendi. Porque eu acho que ele Não, retirou porque essas pessoas, é isso. Se o provavelmente, servidor da porque se limpeza o, está lá, então a coisa é pior ainda, no fim das contas. Porque pior nesses termos, né? Porque o servidor da limpeza no judiciário ganha um salário muitas vezes superior ao que o servidor da limpeza no executivo receberia. sim, acho improvável você ter Eu também concurso acho.
né, por 7 mil de entrada para servidores da limpeza, né, sem nenhum demérito, que são absolutamente mais necessários do que muitos outros funcionários. Exato. Mas, enfim. Então, quer dizer, vai aí para as suas perguntas, que eu não tenho nada mais inteligente do que o Não, público tem a não, o que eu dizer, queria cara. falar da audiência. O Vinícius Pares está falando, dá sempre no mesmo. Usam o termo reforma para aparecer avanços, vão falar se vão mexer em juiz, MP e Forças Armadas, e não vão mexer em MP, juízes e Forças Armadas, que são um verdadeiro problema. A gente perguntando aqui se os militares vão entrar na reforma administrativa, né? É, críticas têm que acabar com os super salários do Renan Santos. Luiz Carlos Assunção, o grosso do funcionalismo nem ganha metade da cúpula do MP e do Judiciário, né? A gente sabe que tem aí a Raione Lopes de Almeida. E os militares, qual a chance deles entrarem na reforma? Última pergunta, porque a gente tem que ir para a síntese e terminar o programa daqui a pouco. Félix, os militares entram nessa reforma administrativa? Essa é a pergunta. Eu acho É, assim, bastante improvável. Assim, no fim das contas, bom, enfim, eles, sim, né, o saldo geral da reforma previdenciária no passado foi que eles saíram melhor do que entraram, né? E isso. a CRE agora enfim, os sinais são contraditórios, né? Mas assim, os militares se mostram com maior capacidade, ascendência, né, do que a gente pode imaginar né, na República, inclusive num governo de esquerda. Então, enfim, assim, inúmeros exemplos mostram que o governo acho que não está muito disposto a bater de frente com militares. Eu acho muito improvável que você tenha uma reforma que fira um pouco interesses dos militares. Infelizmente você está certo. É isso Eu mesmo. também acho. Tinha que mexer. Ô, Félix, Bom, obrigado, velho. Excelente aí a conversa com eu você. Volte mais vezes. Muito acho que a obrigado síntese mesmo. aqui, né, Kennedy, aqui Temos. Assim, esquecendo da o síntese. pequeno detalhe Pequeno detalhe. é que acabar com penduricalhos e super salários é tecnicamente fácil e politicamente uma incógnita, né? Exato, concordo. Boa, boa. Valeu. Agora Tá sim, me certo. despedindo do Félix. Obrigado. Desculpa, esqueci até de fazer a síntese. O tema é complexo, é interessante e é bom a gente detalhar e explicar qual é a Quando reforma do tiver uma Lira, o que que proposta, pode. o Félix volta aqui para comentar em cima do concreto, né? Por É isso enquanto, aí. A PEC 32 lá que está na Câmara e que o Lira quer fazer avançar, que é a proposta de emenda constitucional 32. Félix, obrigado, velho. Abraço. Obrigado a Boa você, boa noite. noite. obrigado.